Olá pessoal, eu sou a Roberta Basile, estou aqui com vocês na minha primeira aula online para a gente fazer então uma sequência de aulas a respeito de acupuntura em equinos. Preparei então uma série de aulas, né, que eu estou acostumada a dar presencialmente para vocês aí todos os anos e dessa vez estou gravando aqui para vocês. Então, vamos lá, né? Vamos para esse novo desafio, nessa nova realidade que a gente está enfrentando. Vamos tentar transformar isso daí numa condição agradável para todos nós, que vocês consigam absorver toda essa informação, tá bom? E eu me coloco à disposição de vocês para a gente tirar dúvidas e quem sabe aí no futuro fazer uma prática bem legal, né? Para a gente conseguir reforçar esses conhecimentos que a gente vai aprender aqui de maneira à distância, tá bom? Então, um grande beijo, bom proveito a todos e vamos lá, bora! Pessoal, então essa primeira aula, né, dessa sequência de aulas que eu preparei para vocês é a respeito de meridianos e pontos de acupuntura. E eu sempre começo, né, quando eu chego aí para falar para vocês, eu sempre começo com essa provocação, né? Que na verdade eu faço essa provocação para vocês, mas é uma provocação que chega para mim, que sempre chegou para mim. Você acredita em acupuntura, né? Quando a gente olha essa imagem foi um antes e um depois, né, de uma sessão de acupuntura. Esse animal tinha paralisia de nervo facial por estiramento no cabresto. E a gente já vê, né, que logo depois da sessão ele já modificou notoriamente, né, o padrão de movimentação muscular. E eu tenho certeza que vocês, tanto quanto eu, sempre ouvem essa frase, tanto como pergunta como com afirmação, né? Ah, eu acredito em acupuntura, ou você acredita em acupuntura? E aí eu sempre me perguntei, né? Será que a gente tem que acreditar em acupuntura? Será que cabe a nós acreditar em acupuntura? Será que a acupuntura é digna de crença? Cabe esse tipo de pergunta nessa ciência? Antigamente, né, quando ela foi descoberta e desenvolvida pelos chineses, realmente ela foi desenvolvida talvez de forma muito sutil, né, e de forma intimista e tudo mais, mas hoje a gente já tem uma série de publicações científicas que comprovam a base científica da acupuntura, né? Então a gente não precisa acreditar em acupuntura, assim como a gente não acredita em antibiótico, a gente não acredita em anti-inflamatório, a gente não acredita em cirurgia, a gente não precisa acreditar em acupuntura. Existe base científica para isso. Existe explicação para isso. Qual que é a busca pela acupuntura hoje, né? O que chega para a gente? Geralmente pacientes que não responderam às terapias convencionais. A maior parte das vezes é isso daí, né? Então, o encaminhamento dos nossos colegas, infelizmente, são aqueles pacientes que eles já tentaram todas as medicações e não obtiveram sucesso. Pacientes terminais, né? São aqueles pacientes neoplásicos que não têm mais, que já estão em metástase, que buscam pura e simplesmente qualidade de vida. Pacientes com afecções crônicas, em que a gente não pode ficar intoxicando eles com medicação. Ou ainda pacientes de proprietários que os proprietários por si só utilizam-se da acupuntura e se sentem bem, né? Então, eles sabem que funciona porque eles utilizam a técnica, né? Então, eles querem aquilo para o animal deles, basicamente.
Tá bom. E a minha busca pela acupuntura, de onde veio? A minha história é uma história engraçada, né? No sentido de que a minha vida profissional começou dentro da engenharia. Não são todas as pessoas que sabem, mas eu inicialmente queria muito fazer veterinária. Passei no vestibular para medicina veterinária em 1997. Olha só, tô ficando velha. Tô velha, né? E não pude fazer, tá? Não tive condição de fazer. E aí fui levada pelo destino a fazer engenharia civil. Fiz os 5 anos de engenharia civil com raiva, não tenho o que dizer, fiz com muita raiva porque eu não gostava da engenharia civil. Mas quando eu pego para fazer uma coisa, eu vou até o fim. Terminei o curso, mesmo sem gostar. E aí, como eu não gostava da engenharia civil, eu comecei a buscar alguma coisa para trabalhar dentro da área que me trouxesse algum tipo de prazer. E aí eu descobri que estava sendo construído a fábrica, né, na época da Embraer, aqui em Gavião Peixoto. E aí eu falei, bom, talvez eu goste disso. Comecei a fazer estágio, meu estágio curricular na época da construção da pista, dos hangares e tudo mais, e acabei me apaixonando pela aeronáutica. E dentro da Embraer, na época, tinha um programa de aproveitamento de engenheiros de outras áreas, que eles traziam e faziam treinamento para transformar esses engenheiros em aeronáuticos. Porque não tem mão de obra capacitada suficiente, né? Não tinha na época engenheiros aeronáuticos necessários, né, suficientes para atender a demanda. E aí eu entrei nesse programa de treinamento e fiz o mestrado em engenharia aeronáutica e comecei a trabalhar na Embraer. E lá fiquei durante 8 anos. E aí, aquela coisa, né, aquele turbilhão de informações vinham na minha cabeça de que a veterinária ficava me infernizando, que eu queria fazer, que eu queria, que eu gostava, e vinha aquele anseio, aquela coisa, até que chegou um belo dia que eu falei, vou largar tudo e vou fazer a veterinária que eu sempre quis. E aí eu pedi as contas e fui fazer veterinária. E aí fazendo veterinária, com essa base de engenharia para trás, eu olhava o curso com olhos de engenheira, né? E eu via que a gente estudava muito a parte de sistemas orgânicos e deixava muito de lado a parte funcional de eletricidade e eletromagnetismo, que é absolutamente essencial e inicial para a movimentação de qualquer coisa. E eu via que, da mesma forma que um avião, por exemplo, os seres vivos também tinham cablagens, digamos assim, né? Que era o nosso sistema nervoso. A gente também tinha centrais de controle, né? Que era a nossa parte de sistema nervoso central. Mas isso não era levado em consideração em nenhum momento. Tudo era tratado quimicamente. E aí eu pensava, poxa, não é possível que ninguém olha que existe transmissão elétrica e que, se existe transmissão elétrica, necessariamente, fisicamente falando, não estou inventando, não estou divagando, não estou falando sobre bruxaria. Fisicamente falando, se tem transmissão elétrica, a gente tem corrente e a gente tem campo eletromagnético. E ninguém fala sobre isso.
E isso tem interferência. Isso derruba avião. Interferência eletromagnética derruba avião. Por que que não lesiona a célula? Então isso me deixava muito, me questionava muito, eu ficava muito angustiada com isso. E eu falei, eu tenho que buscar essa informação em algum lugar, porque dentro da graduação eu não tinha isso. E aí eu comecei a procurar. Será que está dentro da neurologia? Onde que está isso? Que ninguém estuda isso, não é possível que ninguém estuda isso. E aí eu fazia estágio dentro da farmacologia com o professor Queiroz, e o professor Queiroz era muito próximo do professor Estélio. E uma vez o professor Estélio veio para uma banca do professor Queiroz, né? E começou a falar, tal, entrou no assunto do curso de acupuntura de Botucatu, tal, que ele era, né, o coordenador e tal. E aí me veio, eu falei, será que tá dentro da acupuntura isso, né? Mas eu não sabia se estava também. E aí eu pedi para o professor Queiroz, eu estava no 4º ano de faculdade, eu pedi para o professor Queiroz falar pessoalmente com o professor Estélio, falou, ó, pelo amor de Deus, pede para ele deixar eu fazer esse curso, porque eu preciso tentar achar respostas para dúvidas que eu tenho. E aí o professor Estélio deixou eu fazer. E eu achei as minhas respostas. As minhas respostas estavam na acupuntura. Então, e não é só essas respostas, isso que é o mais bonito da acupuntura, né? A acupuntura, hoje, então na época, ela acalmou meu coração no sentido de que eu achei as respostas para esse cavalo máquina que está aí nessa foto, tá? Mas hoje eu não vejo o cavalo como uma máquina. Eu não vejo os animais como um sistema. A gente hoje, né, convivendo há 10 anos com essa filosofia da medicina chinesa e com toda essa base energética que a gente lida quando a gente está na acupuntura, a gente vê que é muito mais do que isso, pessoal. É muito mais do que isso. E quando a gente fala de energia, a gente começa assim falando de corrente elétrica, que é contrária ao fluxo de elétrons, né? Que tem um campo eletromagnético que faz a regra da mão direita, a 90 graus da corrente e tudo mais, tá? A gente começa por aí. Mas aí a gente abre para um campo que é a coisa mais linda que tem. Então, meus amigos, sejam bem-vindos a um mundo de mudança da vida de vocês. Um mundo sem volta, tá? Só isso que eu tenho para dizer. Um mundo sem volta de mudança da vida de vocês, de mudança da forma como vocês encaram os animais, porque para vocês serem bons acupunturistas, vocês vão ter que mudar a forma como vocês olham os animais, é a primeira coisa. Então eu já digo desde já, a vida é linda e muito fácil, feita de protocolos, mas o segredo está no indivíduo. Então, vocês vão ver isso, eu aprendi. Quando vocês buscarem a solução no protocolo, o resultado da sessão de vocês vai ser nota 2. Quando vocês buscarem a solução no indivíduo, a solução vai ter nota 8. E quando vocês conseguirem
conhecer a vocês mesmos, conhecerem o indivíduo e buscar essa conexão durante a sessão, aí sim vocês vão ter nota 10 na sessão. Tá? Senhores, vocês estão diante de um curso de mudança de vida. Se ninguém falou isso para vocês até agora, eu tô aqui para falar de acupuntura de equinos, mas eu não tenho como não passar essa mensagem para vocês, que é importantíssima e que realmente é acho que um dos maiores aprendizados da minha vida e talvez o motivo pelo qual eu senti aquela ânsia de sair da Embraer, que é achar o porquê das coisas. E boa parte do porquê das coisas e o propósito, quem me ajudou a achar foi a filosofia dentro da medicina chinesa e da acupuntura. Então entreguem-se, que vocês só têm a ganhar, tá? Vamos lá. Com relação aos sistemas dos meridianos, eles são estradas. Eu coloquei um mapa aqui para vocês, né? Para fazer um paralelo aí, né? Eles são mapas, né? Que ligam como se fossem mapas ligando rodovias aí, né? Rodovias ligando cidades. Sendo que as cidades são os pontos de acupuntura e as rodovias seriam os canais energéticos, tá? Do livro Spiritual Axis, o que é a acupuntura? Olha só que bonito. Ela determina a vida e a morte, trata todas as doenças, regula tanto os padrões de deficiência quanto os de excesso. E é verdade. Esse aqui, pessoal, é o primeiro mapa. Olha que legal. O primeiro mapa de acupuntura foi feito num cavalo e tinha só pontos. Olha, não tinha ainda os meridianos. Eram pontos. Então, o primeiro mapa de acupuntura foi feito para equinos e foi feito para tratar os cavalos de guerra. Então, a acupuntura, meus senhores, não foi feita para criar humanos, tá? Ela foi feita para criar cavalos de guerra. Olha que legal. Lá na China. E aí, as coisas foram evoluindo, né? Chegando hoje, né, que a gente tem os nossos sistemas de meridianos, coisa mais linda aí, com todos os pontos, né, interligados entre si, passando pelo Zangfu e tudo mais, tá? E agora, ainda mais, né, a gente já consegue ter inclusive pontos diagnósticos, que a gente vai ter uma aulinha só sobre isso, tá? Aqui tô só ilustrando para vocês, só fazendo uma introdução. Esse mapinha que eu mostrei para vocês é o mapinha do Shen, tá? Escreve Shoen no livro, mas a gente fala Shen. E aqui a gente tem o mapinha do Bioéticos, que foi desenvolvido pelo Jean, né? Então, que a gente usa bastante também, tá? E aí vocês vão ver que conforme vai passando, né? A gente vai criando até os nossos próprios mapas, tá? Conforme vai passando o tempo, vocês vão criando seus próprios mapas de diagnóstico. Como que são os sistemas de meridiano Jing-Lu aí, né? A gente tem o Jing-Mai e o Luo-Mai. O Jing-Mai, ele é composto de 12 canais regulares e 8 canais extraordinários. E o Luo-Mai, a gente tem 15 canais colaterais e algumas ramificações. Quem são os Jing-Lu? Quem são esses meridianos, né? É o caminho pelo qual flui, né? O Qi e o Shui. Unem o Zangfu, são os nossos canais de energia, integram todo o corpo, a defesa e as funções energéticas. Pessoal, nós estamos falando de energia eletromagnética, tá? Nós não estamos falando de bruxaria, não.
Tanto que a gente sabe que existem o quê? Aqueles localizadores de ponto, né? Vocês sabem que existem para humanos, né? Aqueles localizadores de ponto, que medem nada mais do que a impedância da pele, né? São pontos de baixa impedância, tá? De baixa resistividade. Então, são pontos elétricos. Esses canais são canais de energia, energia mesmo, energia de tomada, pessoal. Não é energia de maconheiro, não, tá? Então aí, só mais um diagrama diferente para falar sobre novamente os meridianos, Jing-Mai, Jing-Lulu, Omai, tá? Os 12 canais regulares, quem são? A gente tem 3 canais Yin nas mãos, Yang nas mãos, e 3 canais Yin nos pés e Yang nos pés. 8 extraordinários e os colaterais e as ramificações, tá? Esse daí é um diagrama da professora Malu. Os nossos meridianos regulares, que são os mais importantes, que são os que a gente usa mesmo, tá? São quem? Eles estão localizados nos membros pélvicos, torácicos, têm relação com o Zhang-Fu, com Yin e com Yang. Então, relembrando, né, pessoal? Lá no fogo, quem que a gente tem? Intestino delgado, coração. Quem mais? Lembram? Pericárdio, triplo aquecedor, muito bem. Na terra, estômago e baço pâncreas. Metal, intestino grosso e pulmão. Na água, bexiga e rim. E na madeira, vesícula biliar e fígado. Muito bem. E aí a gente tem aí no diagrama dos 5 elementos os ciclos de geração, né? E os ciclos de controle. Muito bem. Então aí uma tabelinha para vocês fixarem. E os níveis energéticos, tá? Então a gente tem aí os níveis energéticos. Nível 1, que é o nível mais energético, olha lá, Yang Min. Quem tá no Yang Min, pessoal? Órgãos Fu, intestino grosso e estômago, sendo que o intestino grosso está no membro torácico e o estômago está no pélvico, tá? E órgãos Zhang, pulmão e baço pâncreas, que são os Yin, tá? Yang Min e Tai Yin. Aí no nível energético 2, que já é um nível energético mais profundo. Então, nível 1, pessoal, é o nível energético mais externo, tá? Mais externo. Yang Min e Tai Yin. Aí a gente vem para o nível energético 2, que é um nível intermediário, que é o Tai Yang. A gente tem intestino delgado, bexiga, sendo torácico e pélvico, coração e rim, tá? Que são o Shaolin. E aí o nível energético 3, que é o mais interno, a gente tem triplo aquecedor, vesícula biliar, pericárdio e fígado. Regra para localizar os 12 meridianos regulares. Meridianos Yin começam no pé, terminam no tórax, ou começam no tórax e terminam nas mãos. Meridiano Yang começam nas mãos e terminam na cabeça, começam na cabeça e terminam no pé. Meridianos Yin, mediais. Meridianos Yang, laterais. Membro torácico tem 3 meridianos Yin e 3 Yang, e no pélvico a mesma coisa, tá? Então, olha lá, é sempre essa imagem, né, da pessoa com os braços abertos. A energia Yin, pessoal, vem da terra. Então, começa no pé, termina no tórax. Começa no tórax, termina nas mãos. A energia Yang vem do céu. Começa nas mãos, termina na cabeça. Começa na cabeça, termina nos pés. Tá bom? E aqui é só a gente imaginar os 3 níveis energéticos, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, né? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, Yang Min, Tai Yang e Shao Yang, tá? Os 3 Yang. Ó, deixa eu só ver aqui, ó, se a gente pegar o ciclo energético, né? Ele vai,
o yang, né? Ele vai circulando, pessoal, da mão para a cabeça, da cabeça para os pés, tá? Então ele vai ciclando ao longo do dia. É isso que esse diagrama quer dizer. O ciclo dos níveis energéticos. E a gente tem do nível mais exterior, né, 3 níveis energéticos: o verde, o azul e o vermelho, que é o mais interno, tá? Olha lá, um outro diagrama falando a mesma coisa. Então vamos ver como é que a energia cicla ao longo do dia. Olha lá, do pulmão para o intestino grosso, do estômago para o coração, para o intestino delgado, para a bexiga, para o rim, para o triploaquecedor, vesícula biliar, fígado. Ela vai ciclando entre yin e yang, do peito para a cabeça, do peito para a cabeça, do peito para a cabeça, tá? Do yin para o yang, do yin para o yang e assim vai. Aqui, uma outra forma de dizer a mesma coisa. O nível energético mais externo para o nível energético mais interno, tá? Pulmão, intestino grosso, estômago, ó. Vai ciclando assim, ó. Pulmão, intestino grosso, estômago, baço, pâncreas, aí pula. Coração, intestino delgado, bexiga, rim, aí pula. Pericárdio, triplo aquecedor, vesícula biliar, fígado. Aí vai para o próximo dia. Aí, pulmão, intestino grosso, estômago, baço, pâncreas, pula. Coração, intestino... Entenderam? A energia ela vai ciclando em torno dos meridianos e em torno do Zangfu ao longo de todo o dia, tá? E aqui a gente tem, né, quem é Yin, quem é Yang, quem é Zang, quem é Fu, só para vocês relembrarem, tá? Isso daí nada mais é do que o nosso ritmo circadiano dentro da medicina chinesa, né? Olha lá, novo diagrama, é o mesmo diagrama, né, escrito de uma forma diferente, agora com os horários. Então, começa no pulmão, intestino grosso, estômago, baço, pâncreas, pulou. Coração, intestino delgado, bexiga, rim, pulou. Pericárdio, triplo aquecedor, vesícula biliar, fígado. Aí começa de novo, tá? Excessos patológicos se manifestam no máximo energético. Deficiências patológicas se manifestam no mínimo energético, que é 12 horas após o máximo. E assim, diz, né, que o ponto de tonificação no horário de máxima energia é o ideal, mas a gente não vai ficar agendando horário de sessão em horário de máximo e mínimo energético, nada disso, tá? Mas só para conhecimento de vocês. Novo diagrama da mesma coisa. Tem um monte de diagramas, tá? Para vocês saberem esse ritmo circadiano da circulação, para vocês fixarem isso, tá? Que a energia circula por todos os órgãos e vísceras, tá? Órgãos Zang, vísceras Fu. Órgãos Zang, vísceras, que são cavitárias Fu, tá? Zang Fu, ok? Para lembrar. A gente tem aí os meridianos extraordinários, são os vasos maravilhosos, que não estão relacionados com órgãos Zang Fu e alguns não possuem pontos próprios. Quem que a gente usa mesmo em medicina veterinária é o do Mai e o Rei-Mai, né? Que é o vaso governador e o vaso concepção. Os outros a gente não usa, né? E usa alguns pontos extras, tá? Vaso governador, vaso concepção, ok? E aí a gente tem pontos de abertura, né? Desses vasos maravilhosos. Esse quadrinho é bem legal. É um quadrinho interessante para a gente tirar foto e deixar guardado no celular. Às vezes eu quero abrir, então vamos supor, eu tenho um bloqueio de vaso governador, de Dumai, né? Principalmente nas afecções de coluna, hérnias de disco e tudo mais. Quero abrir o vaso governador. O que eu faço?
Vou abrir o vaso governador. Então, eu tenho aí o Duomai, o ID3 e o Bexiga 62, tá? E do vaso Concepção, pulmão 7, por exemplo. Funções dos vasos maravilhosos: circulam a energia ancestral, integram os canais principais, regulam o Qi e o Shui para os canais principais, circulam o Qi defensivo no tórax, abdômen e costas. Tá bom? É bem interessante. E aí, pessoal, agora nós vamos só fazer um apanhado geral, que eu sei que vocês têm aulas, né, módulos a respeito de cada um dos movimentos, né, e verem esses meridianos. Nós vamos só dar uma relembrada de onde é que eles passam nos cavalos, tá bom? Então, a grande circulação de energia a gente tem nos canais principais, tá? E a pequena circulação nos dois vasos maravilhosos. A gente tem os 15 meridianos colaterais, que são os menores aí que a gente já conversou, que são menos importantes, e que o baço pâncreas aí possui 2 colaterais, tá? E eles surgem nos pontos de conexão Lu. Pessoal, aí agora nós vamos olhar aqui, olha só que interessante. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos. Tá? Então, aqui a gente tem pulmão e intestino grosso. Que elemento é esse? Tempinho aí para vocês relembrarem. Que elemento é o Zang e o Fu do pulmão e do intestino grosso? Metal. Muito bem. Tá bom? Então, o que que a gente tem aí? Olha lá. A gente tem aqui, pessoal, alguns pontos. Esse diagrama é bem legalzinho, porque ele tem alguns pontos, um resumão, né, de alguns pontos que a gente mais utiliza. Então, se a gente pegar, por exemplo, aí, ó, no pulmão, vocês vão ver que ele tem a água, o metal, a terra, o fogo e a madeira no pulmão, no metal, tá? A mesma coisa para o intestino grosso, então quando a gente faz, né, o diagrama dos 5 elementos e eu chego à conclusão que eu quero colocar, por exemplo, fogo no metal, por algum motivo eu quero sedar o metal e eu quero colocar fogo no metal, eu posso, por exemplo, utilizar o pulmão 10, né, ou o IG5, olhando lá embaixo, né, um fogo no metal. Além disso, ele também me mostra aí, ó, ponto mar, ponto lago, né? Ele mostra para mim também ponto fonte. Olha que legal. Ele me mostra quem é o Ting. Ele me mostra quem é o Chu dorsal. Olha lá. Tá bom? Ele é bem legalzinho esse diagrama. E a gente tem os pontos de conexão. Para que servem esses pontos de conexão? É o acoplamento dos meridianos yin e yang de um elemento. Equilibra a energia yin com a yang. Então, por exemplo, ó, do pulmão 7 para o IG4 e IG6 para o pulmão 9. Tá? Aqui se eu quero equilibrar a energia yin e yang dentro do metal, eu posso fazer essa ligação de pulmão 7 IG4 ou IG6 pulmão 9 para a gente fazer a conexão yin yang, né, Zang Fu dentro do metal, tá bom? Isso é bem interessante também. Os pontos de acupuntura, pessoal, o que que eles são? Eles são, na verdade, pontos de transporte. Eles são buraquinhos. Quando a gente geralmente palpa, a maioria desses pontos de acupuntura, eles são buracos, né?
Porque eles são pontos que notoriamente facilitam o transporte de energia, né? O metal da agulha de acupuntura, ele nada mais é do que um condutor energético, ele facilita a condução de energia num ponto de estagnação, tá? A gente tem pontos regulares, a gente tem pontos Ashi, que são trigger, a gente tem pontos extra, pontos Ting e hemopontos. E aí a gente sabe, né? Cada meridiano tem um número de pontos. Relembrando aí, pulmão 11, intestino grosso 20, estômago 45, baço pâncreas 21, coração 9, intestino delgado 19, bexiga 67, rim 27, pericárdio 9, triplo aquecedor 23, vesícula biliar 44, fígado 14, vaso governador 28 e concepção 24. E os efeitos, pessoal? A gente tem efeitos terapêuticos locais, ou seja, quando eu agulho, eu posso pensar em fazer agulhamento local, né, próximo da lesão. Eu posso pensar no efeito terapêutico remoto, no trajeto do meridiano, ou seja, se eu não quero agulhar próximo da lesão, porque vai doer muito, tem uma região inflamada e tudo mais, eu posso imaginar, por exemplo, que o meridiano vai passar por aquela lesão, né? Então eu olho o trajeto do meridiano que passa pela lesão e eu faço um ponto importante naquele meridiano que passa sobre a lesão, tá? Eu tenho pontos especiais, por exemplo, aí, VG14, que é o ponto de pirona, o pericárdio 6, que é para náuseas, o coração 7, que é ansiolítico, tá? E assim por diante, né? Isso aí é só o começo da história, certo? É o começo medíocre da história, digamos assim, né? Localização. A gente faz a unidade de medida em acupuntura em tsuns, né? A gente escreve kun, mas fala tsum. As medidas são proporcionais e tem marcas anatômicas, tá? No cavalo especificamente, né? O que são as nossas medidas anatômicas aí, ó? A medida da escápula, pessoal, vale 3 tsuns, tá? Para vocês terem aí como base. E aí vamos relembrar o trajeto dos meridianos. Olha lá o nosso meridiano do pulmão, que bonitão, tá? Então o pulmão 1 vai nascer ali no peitoral transverso, vai vir por todo o trajeto medial, passando pela face medial do carpo ali e vai terminar pertinho do colateral medial ali pertinho do casco ali, na coroa do casco, tá? Pertinho do colateral medial da coroa do casco, tá bom? O intestino grosso, pessoal, só voltando aqui, ó, a gente utiliza muito esses pontos de pulmão, né, para afecções de carpo, para afecções de interfalangiana distal, afecções de boleto, afecções de ligamento suspensor do boleto, porque olha onde ele passa ali, ó. Olha o trajeto dele passando bem pelo ligamento suspensor do boleto no ramo medial, né? No ramo medial palmar e no ramo medial dorsal, tá? Então eu posso utilizar. Só que lembrando que, pessoal, em equinos a gente nunca, em hipótese nenhuma, utiliza agulhas em porções distais. Então agora eu vou falar de novo em letras maiúsculas, letras maiúsculas em vermelho. Olhem para mim, quem estava dormindo acorda, que eu vou falar em letras maiúsculas escritas em vermelho. Em cavalos, a gente nunca utiliza agulha seca em pontos distais ao carpo e ao tarso e nem próximos de articulações, exceto Ting, que a gente vai picar e tirar. Por quê? Os cavalos, primeiro, nessas porções o subcutâneo é extremamente aderido e o risco de artrite séptica é muito grande. Por quê?
Os cavalos têm bainhas sinoviais muito grandes e muito maiores, que se expandem muito além das articulações, tá? Bainhas flexoras tendíneas, extensoras tendíneas, muito além das articulações. Então, em hipótese nenhuma, utilizem agulhas distais ao carpo e ao tarso. A gente só agulha cavalo em músculo, ok? Aí, então, eu nunca vou utilizar esses pontos que são distais ao carpo e ao tarso, exceto os tingues? Não, lógico que você vai. Lógico que você vai, são importantíssimos. Como laser e cromoacupuntura. E é por isso que a gente vai comentar a respeito de recursos extras e moxa, eletroterapêuticos em equinos, tá? Eu vou falar uma aula sobre isso. Por quê? É importantíssimo a gente ter esses recursos extras para quem faz acupuntura em cavalo. Porque esses pontos são importantes, a gente sabe que quanto mais distais os pontos, o canal energético está mais superficial à pele, a gente sabe disso, né? Então, esses pontos são mais eficazes, então eles são importantíssimos. Porém, existem dois problemas. Primeiro, você agulhar numa região distal ao carpo e ao tarso, o risco de você se machucar tomando uma manotada na cara ou um coice na cara são enormes. Primeira coisa. E a segunda coisa é que o risco de você promover uma infecção iatrogênica no cavalo é enorme. E aí ninguém quer receber um boleto, né, de infecção porque fez uma sessão de acupuntura num cavalo, tá? Então, pelo amor de Deus. Ótimo. Parêntese feito. Intestino grosso. Vamos lá. Intestino grosso, ele nasce lá também, na coroa do casco, só que agora em cima do colateral medial, um pouquinho à frente aí do pulmão. E a gente vai subir, pessoal, na face medial, só que um pouquinho dorsal, né? A gente já não vai mais passar tanto pelo ligamento suspensor do boleto, a gente já sobe um pouquinho dorsal aí na face mais dorsal do boleto, sobe, passa pelo carpo e aí ele se lateraliza, passando em regiões importantes aí do cotovelo, vocês estão vendo, e do ombro, tá? Ombro, escápula, sobe em cima da coluna cervical. Então, olha a importância do meridiano do intestino grosso para tratar cotovelo, ombro, coluna cervical e que mais? Olha onde ele termina. Olha, do IG18 até o IG20, o que eu trato mais? Além de cotovelo, ombro e cervicalgias. Paralisia de nervo radial. Tá? O bom de vídeo é isso, né? Que dá para vocês irem parando o vídeo e anotando. Então vai. Beleza. Tops. Tops na balada. Estômago. Estômago, a gente sabe que é um meridiano poderosíssimo, poderosíssimo, que vai nascer lá no membro pélvico, estômago 45, dorsalzão lá no colateral medial do membro pélvico, sobe dorsal no boleto do membro pélvico, importantíssimo para tratamento de afecções de interfalangiana distal de membro pélvico, boleto de membro pélvico que dá pepino à beça, jarrete. Olha, estômago é um meridiano que a gente sabe o poder dele, né? Estômago tá em todos os tratamentos de membro pélvico, quase todos, só não pega a coxa femoral, tá? Mas vamos lá. Interfalangianas de membro pélvico, boleta de membro pélvico, jarrete de membro pélvico, joelho, né, que é a femorotipo patelar. Para mim, joelho, toda vez que eu falar, pessoal, é joelho verdadeiro, tá? Carpo, para mim, não é joelho, carpo é carpo. Carpo é carpo, é punho, carpo, que é aqui na frente, tá? Joelho é femorotipo patelar, pegando lá tudinho de femorotipo patelar, inteirinha, né? E aí sobe, bom, aí a gente pega, né, toda a parte de, se tiver problema de prepúcio, de pênis, reprodutor, de macho e tudo mais, a gente pega também problemas de estômago, né, de fato, tá bom?
passa pelo cotovelo, então se eu tiver problema de cotovelo, pode utilizar joelho, passa pelo ombro, passa pela cervical, então cervical top também para joelho, passa pelo paralisia de nervo radial, passa pela ATM, pessoal. ATM, cavalo tem problema de ATM, tá? Fenomenal. Então, assim, e pega inclusive o ramo maxilar da paralisia de nervo radial. Então, assim, estômago, Senhor Jesus, graças a Deus que os chineses criaram o meridiano do estômago. Só faltou eles passarem ali pela coxa femoral, na verdade, né? Eles podiam criar uma ramificação do estômago passando pela coxa femoral, porque aí a gente não precisava mais de meridiano nenhum, só tratava tudo pelo estômago, estava tudo certo. Baço pâncreas. Baço pâncreas, meus senhores, é um meridiano que a gente usa muito, além de tratar todo o trajeto das articulações, a gente utiliza muito para tratar problemas musculares, né? Por quê? Os músculos são regidos pelo movimento da Terra, tá? E o baço pâncreas é o zangue da Terra. Então a gente usa muito BP6, mas olha onde é que está o BP6. Jesus Cristo, como é que eu vou enfiar uma agulha nesse BP6? Roberto, você quer me matar de botar uma agulha nesse BP6? Não, vai com o laser e com o croma, eu não quero matar ninguém, tá? Não precisa morrer, quero todo mundo vivo. Então, vai com o croma e com o laser e nós vamos conversar sobre isso na aula de croma de laser. Não me deixem só. Então, vai com o croma e com o laser, faz o BP6 e para tratar problemas musculares, tá? BP10 também é muito legal para a gente tratar problemas sanguíneos e musculares também, tá? O BP12, vocês estão vendo onde está ali o BP12 e o BP13? Pessoal, quem tem problema de sacroiliaca vai ter muita sensibilidade nesses pontos, porque ali é onde se insere, ali é a tuberosidade coxal, onde a gente vai ter inserção de glúteos, tá? E vai ter inserção também de quadríceps femoral, que vai subir por ali, tá? Então a gente pode usar esses pontos também para tratar sacroiliaca e problemas de membro pélvico de uma forma geral, vai dar sensibilidade ali no BP12 e BP13, pode usar para meter a agulha lá também. Coração. O coração, ele é importantíssimo no tratamento das afecções de interfalangianas, de ligamentos do boleto, tá? De desmites de colateral lateral, de desmite de ligamento suspensor do boleto, porque ele passa em cima do ligamento suspensor do boleto. Vocês estão vendo que o coração 8 está em cima do ligamento suspensor do boleto, e a gente não vai colocar agulha novamente aí, tá? Mas a gente utiliza muito o coração 9 para tingar naqueles cavalos virados no giraia, né? Aqueles capeta desgraçado, a gente sangra com agulha, né? Já coloca 0,2 de detomidina na agulha e sangra o coração 9, brincadeira. Mas a gente sangra o coração 9, é a primeira coisa que a gente sangra. Na verdade, esses cavalos virados no giraia, a gente sangra o fogo inteiro, tá? Você vai sangrar o coração, você vai sangrar o intestino delgado, o triplo aquecedor e o pericárdio. Bota no tronco, para você não morrer, senão você morre, né? Se for necessário, bota um pito, não, brincadeira. Mas assim, bota no tronco, passa uma lavandinha ali em você e nele, para você não infartar, e aí você sangra o fogo inteiro da pessoa para você começar a sessão, tá? Porque às vezes aparecem uns capeta deles. Intestino delgado. O intestino delgado também é importante para a gente tratar essas afecções de ligamento suspensor do boleto, de boleto. Vocês estão vendo o trajeto dele ali na cervical? Ele não pega a coluna, mas ele pega quem? Ele pega a parte ligamentar de cervical, tá? Então ele é importante também para a gente agulhar em função de quando a gente tem subluxações, osteoartrites facetárias, cervicais e tudo mais, e a gente tem uma síndrome, né, de osteoartrite.
e a inflamação de todos os ligamentos cervicais, a gente fazer o agulhamento do intestino delgado para ajudar a desinflamar e a relaxar toda essa musculatura cervical, tá? A bexiga, junto com o estômago, é o meridiano de Deus, né? Foram criados por Deus, não foram os chineses, foi Deus que criou esses dois meridianos, que a gente utiliza em praticamente todos os tratamentos. Você não está usando a bexiga e o estômago em todos os seus tratamentos, você está fazendo isso errado, né? Então vamos lá. A bexiga 67 é um ponto Ting que a gente praticamente utiliza para todas as afecções de coluna e para todas as afecções de membro pélvico em cavalos, tá? Então é um ponto que a gente tinga muito. Graças a Deus não dói muito, eles não reclamam, apesar de ser lá atrás e a gente ter medo de tomar coisa na cara, mas existe uma forma correta de fazer isso, tá? Eu vou fazer vídeo para mandar para vocês de como que a gente faz Ting sem morrer, porque a gente não vai poder fazer prática, então pelo menos eu vou fazer uns vídeos, tá? Do cromo e do Ting, para mostrar para vocês como é que a gente faz. E esses pontos são extremamente importantes, tá? Então, o bexiga 60 é um ponto fenomenal para jarrete, o bexiga 40 é um ponto fenomenal para membro pélvico, para garupa, para lombalgia, para dorsalgia, tá? Bexiga 54 para coxo femoral, bexiga 53, 54 são importantíssimos, né? Todo o ramo da bexiga ali, desde o bexiga 23 nem se fala, né? Que esse daí vive no coração, a gente faz quase todas as sessões, porque eu não sei para vocês, mas para mim o que chega de osteoartrite, problema de coluna, parece um inferno, as pessoas só me procuram por causa disso. Então, bexiga 23 está em todas as minhas sessões praticamente. E por aí vai. Rim. O rim, pessoal, é o zangue que rege as nossas águas. Então, ele é importantíssimo. A água é um movimento que rege o sistema neurológico, que rege os fluidos, né? Então, como eu te disse agora, né? Acabei de falar que para mim só chega a osteoartrite, problema neurológico e coluna. O rim tá em todas também comigo, tá? Então, se você for como eu, o rim vai estar em todas com você também, tá? Então, ele é importantíssimo. Rim 10, os pontos mais, assim, hit parede do rim, sem dúvida, rim 10, né? Rim 10, rim 3, rim 1, são rins. Nós temos 2 rins, aqui já falei 3 rins, né? A gente tem aí pontos muito importantes aí pra gente trabalhar nesse meridiano, tá? Na parte de lubrificação e tonificação do sistema nervoso central e periférico, tá? Pericárdio. Senhores, o pericárdio a gente esquece dele. Porque fala, pericárdio serve para quê? Para que serve o pericárdio? Pericárdio serve para quê? Para que serve o pericárdio? Nunca sei quando usar o pericárdio. Pericárdio a gente tem que usar quando tem infecção, meus senhores. A gente esquece do pericárdio nas infecções. O pericárdio é o meridiano que a gente utiliza quando a gente está tratando casos infecciosos, tá? Então, principalmente, além de pensar no trajeto dele e tudo mais, toda vez que a gente tiver qualquer caso infeccioso, sistêmico no animal ou localizado, a gente deve tonificar esse meridiano do pericárdio, porque o pericárdio é o zangue que cuida do controle das infecções no organismo, tá? Então, por favor, guardem isso. E o triplo aquecedor, esse aí a gente lembra fácil, que é a parte neuroendócrina hormonal, né? Então, a gente também deve cuidar dele toda vez que a gente está pensando em parte hormonal e também em parte de quando a gente tem um desequilíbrio entre os 3 aquecedores, né? Algum distúrbio ali que a gente vê notoriamente que existe um desequilíbrio entre os 3 aquecedores, tá?
A vesícula biliar também é um meridiano importantíssimo nos equinos, importantíssimo, principalmente porque ela passa pelo jarrete, pela coxa femoral, tá? E pela sacroiliaca, que são problemas muito importantes nos cavalos. Então a gente utiliza basicamente vesícula biliar para tratamento de jarrete, coxa femoral e sacroiliaca, tá? Então, e joelho. Lembrem-se disso, porque ela é importantíssima e cavalos têm muito problema nesses 4 lugares. E o fígado também é muito importante, tá? O fígado é o zangue, pessoal, que a gente utiliza também junto com o pericárdio nas afecções musculares e tendinhas, aqui entre os tendões, né? Tendões e ligamentos, tá? Porque a madeira rege os tendões e ligamentos. Então, junto com o pericárdio, a gente trabalha o fígado, além do trajeto que ele faz, pensando na parte de tendões e ligamentos. Vaso governador, a gente tem toda a parte de coluna, de sistema nervoso central, importantíssimo, e além disso de ligamentos, né? Principalmente ligamento supraespinhoso, que a gente tem que pensar aí e utilizá-lo para tratar essas afecções. E VG1, que a gente utiliza aí quando a gente quer sedar os cavalos. E aí a gente faz acupuntura, tá? Pode fazer aí 1 ml de soro no VG1 para fazer sedação. E também a gente tem o ponto de ressuscitação, tá? Que é o VG28 também nos equinos. E o vasoconcepção para os problemas geniturinários, tá? Que a gente utiliza aí também nos cavalos, tá bom? E os pontos Ting, que são os pontos, na verdade, de abertura do tratamento nos cavalos. Então, quem estiver dormindo acorda, porque está acabando a aula, primeiro, porque vai tomar café e tudo mais, e segundo, porque é importantíssimo o que eu vou falar agora, tá? A gente sempre começa a sessão dos equinos pelos pontos Ting. Sempre, sempre, sempre. Mas sempre, sempre. Mas não é só de vez em quando? Não, é sempre. Mas e se eu não quiser? Se vira, é sempre. Mas por quê? Porque se você não fizer assim, o teu tratamento vai ter 30% de eficácia. Eu queria provar para vocês mostrando na prática, tá? A gente vai ter oportunidade se Deus quiser, vocês vão ver, tá bom? Sempre, senhores, sempre a gente começa o tratamento com Ting. Os cavalos, eles são muito sensíveis aos Ting. Tão sensíveis aos Ting que às vezes só com o Ting a gente resolve. É tão ridículo isso que dá até raiva, tá? A gente sempre começa com os Ting. E tá aí, então, o diagrama dos Tings de membro torácico e de membro pélvico para vocês guardarem e terem impresso e guardado na geladeira, tá? Então a gente começa com os Ting, agulha aí em torno de 1, 2, 3 Ting, a depender do quadro clínico que você identifica, e aí depois você vai para o seu agulhamento seco, cromo, laser, mocho, o que você quiser, eletro, tá? Mas pelo menos um Ting vocês têm que fazer. Eu tenho medo, problema seu, se vira, treina, tem que fazer. Isso daí. Muito bom. Pessoal, então é isso. Essa primeira aula era isso. Nós vamos seguir aí para as próximas aulas, mas para começar, eu acho que tá joia. Tá bom? Muito obrigada e a gente se vê na próxima. Beijo.